Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Berahot. Hoje nós começamos uma jornada muito importante no nosso canal, que é a jornada de Yom Kippur. Na verdade, nós vamos até um pouquinho depois de Yom Kippur, porque 5 dias após Yom Kippur, nós temos a festa de Sukkot. E nós precisamos verdadeiramente estar preparados para a festa de Sukkot. Então, nós vamos até um pouquinho depois, serão cerca de 50 e alguns dias, 52, 53 dias, 55 acho, no máximo, que nós vamos estar numa jornada para obtermos um crescimento espiritual. Nós iniciamos hoje o primeiro dia do mês de Elul. E qual é a importância? O mês de Elul, amados, para você ter uma ideia, a palavra Elul em hebraico, ela é um acrônimo, ou seja, ela é as iniciais da frase: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, as letras iniciais dessa frase somadas formam a palavra Elul. E Elul é um mês para nós, é mais ou menos como é o dezembro para nós no calendário gregoriano. No calendário bíblico, ele é o último mês do ano. E ele se encerra, quando ele se encerra, começa o mês de Tishrei. E o primeiro dia do dia de Tishrei, do mês de Tishrei, é o dia em que a Bíblia determina a festa das cabanas. E depois nós vamos dar algumas aulas com mais especificidade sobre essa data, mas é um dia de julgamento, é um dia muito sério, muito importante para a nossa vida. Então esse mês de Elul, que antecede o mês de Tishrei, que antecede a festa das trombetas, que antecede o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o dia de nós, Yom Kippur é o dia de tanto nós recebermos graça de Deus, como também distribuirmos graças para aquelas pessoas que estão próximas a nós. Então, é um período extremamente importante. E nós queremos fazer uma jornada. É uma hora de você começar a meditar. É hora de você começar a se colocar em uma posição em que você possa verdadeiramente ver quais são as áreas da sua vida que elas estão travadas, elas estão bloqueadas. Aquela área da sua vida que ela não se desenvolve, você não vê os frutos nessa área. E pode ter certeza de uma coisa: quando algo na nossa vida física está dando errado, isso é com certeza um reflexo da nossa vida espiritual. Então, quando nós consertamos, é por isso que a Bíblia vai dizer assim, na semana passada, na Parashá Re'eh, o Eterno diz: eu coloquei a Torá, os meus mandamentos diante de vocês. Isso vai ser bênção ou vai ser maldição? Por quê? Porque é uma coisa só, mas ela pode ser bênção ou ela pode ser uma maldição. Então, o que nós precisamos fazer? É um período em que nós precisamos verdadeiramente despertar a nossa alma para podermos nos conectar com mais intensidade à vontade de Deus. E como é que você vai conhecer a vontade de Deus? Através da palavra de Deus. E aí, nós vamos começar nesse mês um trabalho que é muito importante, que é o quê? Que é nós identificarmos quais são as nossas maiores dificuldades. Talvez nessa jornada você não resolva todas as suas dificuldades, você não vença todas as suas dificuldades, mas nessa jornada é a jornada que você vai marcar como a primeira que você vai começar a ver a sua vida se transformar. Então nós precisamos nos dedicar esses 50 e tantos dias para que nós possamos verdadeiramente ter um contato com o Eterno e que esse contato nunca mais se perca na nossa jornada. Então nós vamos fazer algumas coisas serão
Todos os dias nós faremos elas, mas outras nós vamos dia após dia. A coisa que nós vamos fazer todo dia é ler o Salmo de número 27. Sempre vamos iniciar lendo o Salmo de número 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Eterno me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plena por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, esse é um salmo onde o salmista anseia, mostra o anseio da sua alma para estar diante do Eterno. E esse é um período, é um momento em que nós nos achegaremos mais próximos do Eterno. Então, esse mês de Elul, ele é um mês que, principalmente, você pode acompanhar pela nossa sinagoga, Sinagoga Mikdash Davi. Você pode acompanhar pelo YouTube a nossa sinagoga. E nós teremos as orações chamadas Selihot. O que são as Selihot? São orações de pedido de perdão. Então nós vamos passar um mês pedindo perdão ao Eterno. E aí, nesse um mês que nós vamos passar pedindo perdão ao Eterno, nós vamos nos preparando para que quando nós cheguemos em Yom Kippur, nós não estejamos correndo, apavorado, desesperado pelo momento que chegou. Nesse mês é comum nós ouvirmos o toque do shofar. E o que acontece no toque do shofar? O toque do shofar, ele é uma forma que o Eterno, ao mandar que nós toquemos o shofar, que a nossa alma possa se despertar. Veja, não é para tocar uma trombeta qualquer, não é para tocar um barulho qualquer, é para tocar a nossa alma através do shofar. O shofar, ele sempre que a Bíblia fala do shofar, ele vai relembrar o sacrifício que Abraão quis apresentar ao Eterno, sacrificando o seu próprio filho. E no último momento, o Eterno poupou a vida
de Isaac. Então, nós precisamos estar pronto para isso, para entendermos que o eterno é aquele que vai despertar a nossa alma. Se você chegou aqui, seja qual for a razão pela qual você chegou aqui, saiba de uma coisa: o eterno está querendo te colocar em um degrau diferente. O eterno está, quem sabe você é da igreja, quem sabe você é evangélico há muito tempo, você é católico, você é espírita, você é não sei o quê, mas você chegou aqui nesse canal para ouvir esse período que nós vamos passar. Então, nesse momento, é um sinal de que Deus está querendo abrir uma porta nova para você. Quem sabe você vem com uma vida e a sua vida é uma vida de peso, é uma vida onde você não consegue ter intimidade com o eterno, porque quem sabe você diz assim: puxa, mas eu já errei tanto, eu já fiz tanta coisa errada, mas chegou o momento que o eterno escolheu para a sua vida, para dizer para você assim: agora chega, agora sabe o que nós vamos fazer? Vamos recomeçar. Então esse mês nós, de vez em quando, vira e mexe, nós vamos estar ouvindo o toque do chofar. E o toque do chofar é que vai fazer com que a nossa alma desperte. Desperte para quê? Não é para despertar no físico apenas. No físico, a gente responde ao que a alma foi despertada. Porque quando você sente uma chamada de Deus para a sua vida, quando você ouve um conteúdo, quando você tem contato com um conteúdo, e esse conteúdo, ele faz com que você possa realmente ver um novo horizonte na sua vida, isso significa que Deus está querendo abrir uma nova porta para você. Então, nesse mês, é o mês de despertarmos a nossa alma, é o mês de despertarmos para podermos estar, então, fazendo aquilo que é verdadeiramente a vontade do Eterno, né? O Maimônides, que é um sábio da nossa literatura, ele escreve que o chofar diz: acordem vocês que estão dormindo. O apóstolo Paulo vai usar esse texto também, esse termo. Ele vai falar lá no Novo Testamento sobre os que estão dormindo. E em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala a respeito, né, da ceia, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por que dormem? Não é que eles iam lá na congregação e dormiam na congregação, mas eles estavam dispersos espiritualmente. E esse toque do chofar, ele vem para justamente fazer com que a nossa alma possa se despertar desse sono profundo. Que a nossa alma possa verdadeiramente, porque às vezes nós estamos envolvidos em um monte de problemas, amado, que a gente tenta resolver eles fisicamente. E fisicamente é apenas o reflexo, não do que é físico no seu corpo, mas é um reflexo do que a sua alma está sentindo. Às vezes a pessoa tem um vazio na alma que nada completa esse vazio. Ela pode achar prazer, ela pode buscar prazer, ela pode se envolver, ela, sabe, como diz o povo do mundo, né? Ela mete o pé na jaca e nada resolve a vida dela. Ela sempre está voltada para uma tristeza, para um problema, para uma insatisfação. Eu vou trocar de carro. Aí troca de carro, não resolve. Eu vou mudar de casa. Aí muda de casa, não resolve. Aí eu vou trocar de emprego. Troca de emprego, passa 6 meses, ela está no mesmo problema de novo. Isso aí não é coisas físicas. Não é mudar o teu trabalho, não é mudar o teu lugar, não é mudar o marido, a esposa, não é trocar os filhos, não, nada disso. Isso é a tua alma que está reclamando, que está pedindo, está dizendo: olha, eu preciso ser ouvida. E como é que nós ouvimos a nossa alma? Através do que Deus vai falar conosco.
através da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus com um coração quebrantado, o salmista Davi vai dizer: um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor teu Deus. Então, muitas vezes você tem problemas, tem momentos que você vai no médico e aí o médico te passa remédios. E ele não está errado. Ele não está errado, porque ele estudou, ele conhece, e a medicina trata disso dessa forma. Ah, precisa tomar isso aqui, precisa tomar aquilo outro, precisa tomar um tarja preta. O médico ele está tentando frear um cano que foi estourado. Então ele vai introduzir remédio, ele vai introduzir coisas. Mas, na verdade, o que vai resolver o problema da tua vida é você começar a aprender a ouvir o que Deus quer de você. O que será que Deus está pedindo para você? Quem sabe, mas eu já bati em tantas portas. Mas você estava procurando a porta. Agora você chegou em um estágio em que Deus está te mostrando uma porta. Olha, é aqui. Esse é o caminho. Então, nós precisamos ouvir o shofar para que a nossa alma seja acordada, a nossa alma seja despertada e nós possamos verdadeiramente entender o que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes nós passamos a maior parte do ano, da vida, não é nem do ano, é da vida, anestesiados pelo cotidiano, reagindo a estímulos. Eu costumo dizer, as pessoas que tudo que ela apenas reagem, ela está apenas se portando como um animal, né? A pessoa, eu sempre uso essa metáfora, se você estiver passando num lugar e você pisar em cima de um cachorro, ele vai morder a sua canela. Tem pessoas que é assim, ela está sempre mordendo a canela de alguém, ela está sempre mordendo o pé de alguém, ela está sempre mordendo alguma coisa. Por que ela está fazendo isso? Porque ela apenas reage. E aí é aquela hora em que a gente está passando por uma determinada situação e a gente vai dizer o seguinte: olha, eu deveria fazer isso, mas eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque eu não estou só reagindo na vida. Então tem pessoas que foi xingada, ela xinga. Foi confrontada, ela confronta. Tem pessoas que elas andam armadas, e não é com o revólver, com a faca, não. Elas andam prontas para responder. Elas andam prontas para, como diz, né, dar uma patada em alguém. Por quê? Por que você está assim? Porque você está só reagindo. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Então, nós não iremos apenas reagir. Nós não vamos apenas esperar que o mundo passe por nós e nós ficarmos em uma, sabe, no piloto automático. Vamos ver o que vai dar. Não, tome o comando da sua vida. Coloca Deus como a fonte principal de instrução, a fonte principal de decisões na sua vida, e aí você vai ver a tua alma se encontrando com aquilo que ela procura e que você já tentou na bebida, na droga, no sexo, no dinheiro, seja lá no que for. Você buscou, procurou, eu achei que se eu tivesse mais dinheiro eu ia ser feliz. Aí você tem dinheiro e continua triste, continua para baixo, continua se achando que ainda falta alguma coisa. É porque você precisa verdadeiramente encontrar o Eterno e colocar Ele no centro da sua vida. Então, para e observe. Como foi a sua última semana? Como foram os últimos dias, os últimos meses? Às vezes a pessoa entra num loop que ela fica anos dentro daquele loop. E é sempre os mesmos pontos de encontro. Ela não consegue sair de dentro. Olha, puxa vida, eu estou aqui, vou lá, dou a volta e venho para cá de novo. Eu estou aqui, dou uma volta, venho para cá de novo. Por quê? Porque você entrou num looping que você não precisou, não conseguiu se libertar dele. Então, quais áreas que você tem agido no automático? Puxa vida. E às vezes
eu creio que todos nós já passamos por isso, que é o seguinte, da gente pegar, né? Uma pessoa vir falar com nós e nós já sermos grosseiros. E aí quando a pessoa realmente... Por quê? Porque a gente deduziu que a pessoa ia falar tal coisa. E a pessoa não ia falar aquela coisa. Aí quando a pessoa fala o que ela ia falar, você percebe que você não precisava ser grosseiro, você não precisava ser problemático. Então, aonde que a sua vida tem andado apenas no automático? O que você deixou de decidir e apenas deixou a vida te levar? Poxa vida, eu deveria ter feito isso. Quantas vezes a gente não fala? Eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz. Passou a oportunidade de você fazer isso ou aquilo. Então, a gente precisa verdadeiramente tomar cuidado com isso. Então, quando você, a partir de hoje, o que você faz? Reserve um tempo para que você, por exemplo, não mexa no celular. Será que você consegue ficar 15 minutos sem mexer no celular? Será que você consegue ficar 15 minutos sentado ou em pé, mas em silêncio? Será que você consegue por 15 minutos ficar confrontando você mesmo em silêncio? Por quê? Porque tem pessoas que ela não consegue ficar um minuto sozinha, ou quieta, ou em silêncio, sem estar falando com alguém, sem estar vendo um Reels, sem estar vendo alguma coisa, um vídeo, mexendo no celular. Ela não consegue. Então, reserve um tempo da sua vida. Eu vou ficar aqui 15 minutos hoje. 15 minutos. Eu vou ficar e vou deixar que as coisas aconteçam. Então, nesses 15 minutos, eu não vou falar com ninguém. Fala para sua esposa, olha, eu vou entrar ali, vou ficar 15 minutos ali dentro e eu não quero falar com ninguém durante esses 15 minutos. Se alguém ligar, você fala que depois eu devolvo a ligação. Se alguém chegar aqui, manda esperar, mas eu vou ficar 15 minutos. E aí você vai ficar sentado, em pé, mas você vai ficar sem celular, você vai ficar em silêncio, você vai pensar em você se tiver que pensar. Sinta a sua respiração, sabe? É uma coisa que todos nós deveríamos aprender. Respirar. Por quê? Porque a respiração correta, ela joga mais oxigênio no nosso sangue, esclarece a nossa mente. Quando você está nervoso, não adianta tomar decisões nervosas. Não adianta você tomar a decisão quando você está com o sangue quente. O que você faz? Você pega e respira. Inspira, respira. Vai. Deixa. Você precisa sentir a sua adrenalina baixando. Para quê? Para que você possa verdadeiramente ser dono da sua alma. Na hora que você começar a fazer isso, ficar se mexendo no celular, ficar em silêncio, ficar quietinho, sentir sua respiração, sabe? Fazer um exercício de respiração por 15 minutos. Você vai começar a ser dono da sua alma. Você não é uma pessoa que não consegue ficar sozinho. Tem gente que não consegue ir no banheiro sozinho. Quando ele vai no banheiro, ele leva o celular. Por quê? Porque ele não pode, aquele tempo ele não consegue ficar sozinho. Esse vazio, esse nada, esse, sabe, sem responsabilidade, sem preocupação, sem nada. Esse é o espaço onde a sua alma vai começar a acordar. E aí é o lugar onde você vai olhar e vai falar assim, puxa, eu preciso melhorar nisso. Puxa, eu preciso melhorar naquilo. Olha, eu preciso... E nesses 50 e tantos dias, mas principalmente nos 40 primeiros dias, que é até Yom Kippur, nós iremos fazer o seguinte, nós iremos ver várias áreas da nossa vida. Então vai chegar uma hora que nós vamos falar sobre... Hoje nós estamos falando sobre aprender a colocar a alma no vazio, em silêncio, no quietinho. Esse é a primeira aprendizagem.
que a gente vai ter. Mas nós vamos aprender outras coisas, nós vamos aprender sobre perdão, tanto quanto dar como receber. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o medo, um monte de pontos que nós vamos trabalhar para que quando chegue primeiro Rosh Hashanah, que é o ano novo bíblico, que nós vamos ser julgados pelo Eterno. Quando nós chegarmos lá, nós não chegarmos cheios de medo, cheios de temor, cheios de sofrimento. Nós vamos chegar lá prontos para podermos ter um contato. E nós vamos falar também sobre tzedakah, bondade, caridade. A partir provavelmente de segunda-feira eu vou dar um exercíciozinho para você que tem dificuldade com vida financeira. Você vai aprender, nós vamos ensinar aqui um monte de coisa para vocês e eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para a sua vida. Se você conhece pessoas que precisam aprender e colocar essas coisas em prática, indique o nosso canal, indique essa jornada do Yom Kippur. Eu espero você na próxima aula, no próximo vídeo, no próximo passo em direção a uma vida plena diante de Deus. Deus quer o melhor para a sua vida. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.